Olá, caros amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Sou o professor Rodrigo e vamos até que enfim discutir a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela ocorre entre os anos de 1914 e 1918. Só que antes de discutir a própria guerra, a gente tem que pensar em coisas que antecederam essa guerra, que ocorreram antes dessa guerra. O que ocorreu antes dessa guerra a gente já estudou lá na sala de aula, no início do ano. Antes disso tem as práticas imperialistas do século XIX. O que isso significa dizer? Significa dizer que alguns países, buscando enriquecimento, agrediram mais uma vez o continente africano. Invadiram o continente africano e dividiram, partilharam a África e também parte da Ásia, de acordo com interesses de grandes potências da indústria europeia na época. Essas potências de indústrias europeias tinham na época uma coisa chamada política de alianças, que eram uma espécie de contrato de proteção entre determinados países. E alguns países ficaram insatisfeitos com a partilha da Ásia e da África, principalmente a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália, de certa forma, ficaram um pouco de fora do processo neocolonial da partilha da Ásia e da África, enquanto outros países foram beneficiados, como Inglaterra e França. Bom, nós vamos ter nesse momento aí uma política de alianças que forma dois grandes grupos, dois grandes blocos econômicos. Um chamado de Tríplice Aliança, que vai ter a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. São os três principais países que vão compor a Tríplice Aliança. E do outro lado a Tríplice Entente, que vai ter a Inglaterra, o Reino Unido, a França e a Rússia, ou o Império Russo. Esses dois blocos políticos e econômicos já estavam insatisfeitos com a divisão da África e da Ásia e em algum momento vão partir para o impacto, vão partir para a guerra em si. E eles precisavam de um motivo para isso. E o motivo que foi dado foi o assassinato do príncipe de um dos lados do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando. Esse motivo ficou conhecido na história como estopim. Estopim era a última coisa que faltava para que a guerra, enfim, ocorresse. Não foi o assassinato do Francisco Ferdinando isolado que causou a Primeira Guerra Mundial. Foram motivos econômicos maiores de várias décadas que levaram à disputa de poderio econômico desses dois blocos, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, mas o assassinato do Francisco Ferdinando faz com que a guerra, enfim, aconteça. Como que essa guerra vai se desenvolver? Ao contrário de guerras anteriores, onde tinha o contato direto ali com baionetas, como por exemplo armas na ponta de faca e blocos laterais de pessoas guerreando, essas guerras vão ocorrer dentro de trincheiras. São buracos que são cavados e os soldados ficavam ali centenas de dias lutando por exemplo, de um bloco para outro bloco. Vamos supor que um grupo de soldados aqui consiga vencer esse bloco de soldados do lado de cá. Então ele toma o espaço deste e avança território. Depois ele toma o espaço deste outro e vai avançando território. A guerra nesse momento vai se desenvolver dessa forma porque nós vamos ver surgir novas tecnologias bélicas, ou seja, novas armas, como por exemplo os aviões, para poder tacar bomba nas trincheiras, alguns tipos de metralhadoras e até tanques de guerra. Sobre essa guerra, a vida nas trincheiras não era nada fácil, os caras tinham que ficar lá às vezes centenas de dias, como eu falei, e as mulheres tiveram um papel muito importante, porque enquanto os homens foram guerrear, muitas mulheres ficaram trabalhando na fabricação dessas armas que seriam utilizadas na guerra. Eu tenho muito pouco tempo, mas vale lembrar ainda sobre o Brasil. E o Brasil, professor, ele participa da guerra?
Sim, o Brasil participa da guerra do lado de cá, do lado da Tríplice Entente, ajudando principalmente com médicos e medicamentos. Como essa guerra termina, professor? Essa guerra vai terminar com a entrada dos Estados Unidos do lado da Tríplice Entente, e eles vão fazer com que o lado da Tríplice Aliança assine um acordo dizendo que é derrotado, dizendo que perdeu a guerra. O nome desse acordo aconteceu na cidade de Versalhes, na França, e se chama Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impunha grandes punições, principalmente para a Alemanha, que teve seu exército reduzido, a indústria controlada, ficou proibido de uma série de questões. Enfim, o Tratado de Versalhes vai colocar punições restritivas tanto para a Alemanha quanto para a Itália, que de certa forma vão deixar espaço para a construção da Segunda Guerra Mundial. A insatisfação da Alemanha e da Itália com o final da Primeira Guerra Mundial vai abrir caminho para o surgimento de certas formas de se pensar a política e a economia, que talvez vocês saibam onde vai dar. Mas infelizmente eu não tenho mais tempo no vídeo de hoje, e como o tema é muito extenso, eu peço que vocês me procurem via WhatsApp para eu responder para vocês as dúvidas referentes ao tema. Como atividade, hoje não tem nenhuma, porque eu acho que eu já tinha previsto qual era o tema, e eu mandei uma série de atividades sobre a Primeira Guerra Mundial para ser entregue para vocês na atividade impressa na próxima sexta-feira, ok? Grande abraço, até!